8h em ponto. Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Gente no ar para todo o Brasil. Rádio Bandeirantes, Band News TV, pelo aplicativo Band Play. E hoje nós vamos começar com uma denúncia seríssima a respeito de um fato acontecido em transplantes no Brasil. Esse sistema tão sério, que nos orgulha tanto, que já trouxe benefícios para tantos e tantos brasileiros, agora passa por um momento difícil, porque o Rodolfo Schneider, jornalista da Band, está aqui conosco no estúdio do Jornal Gente para contar a todos nós a apuração que ele fez a respeito de contaminações ocorridas após transplantes no Rio de Janeiro. Rodolfo, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Gente. Uma notícia triste, né, Rodolfo? Porque todos nós temos orgulho do sistema de transplantes, da seriedade, do quanto ele funciona durante tantos e tantos anos no SUS, mas é nossa função também denunciar quando tem alguma coisa errada. O que é que aconteceu, Rodolfo? Seja bem-vindo. Oi, Thaís. Bom dia para você, Pedro, Sônia, Cláudio, nossos ouvintes, telespectadores. É o tipo daquela notícia que a gente jamais gostaria de dar. Eu, há 15 anos, trabalho um pouco focado, assim, já tive coluna sobre transplantes na rádio no Rio de Janeiro e, infelizmente, na última segunda-feira eu recebi uma ligação de uma pessoa diretamente relacionada ao sistema, em que ela me trouxe a informação que a gente está colocando na tarde do Band News TV, mas para dizer para o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes, de que, infelizmente, tragicamente, 6 pessoas foram contaminadas com HIV após receberem órgãos no Rio de Janeiro. Pasmem, minha gente. O Cláudio conhece isso muito bem. Os nossos transplantes começaram no Brasil em 1964. Nós temos 60 anos de tradição. O primeiro paciente recebeu um órgão justamente no Rio de Janeiro. Nunca houve isso, não há precedentes na história do Brasil. E certamente você está aí acompanhando, deve estar falando, tá, mas Rodolfo, como é que acontece isso, né, Pedro? Como é que alguém recebe um órgão contaminado? Como é que o sistema não parou, impediu isso? Não há exames? Sim, há exames. Há exames. Qualquer órgão, ou na verdade, qualquer doador que entre em morte cerebral e que a família aceita doar, se faz todos os exames. Aliás, não é só sobre o vírus HIV, é também sobre hepatite C. Porque, por exemplo, hepatite C, se você transmite numa doação, evolui para cirrose, para câncer no fígado. Então, você faz tudo. Esses órgãos foram enviados para um laboratório chamado PCS, que é um laboratório em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O laboratório deu, no caso do doador, deu como negativo, um falso negativo. E os órgãos foram doados para as pessoas. Para vocês terem uma ideia, Pedro, Thaís, Sônia, Cláudio, ouvintes telespectadores, em 10 de setembro foi o primeiro caso. Chega uma notificação. Um paciente passa mal, um paciente tem sintomas, vai para o hospital, eles reviram esse paciente e chegam à conclusão que ele está com HIV. Ora, como você está com HIV? Antes do transplante você não tinha? A gente fez todos os exames? O que aconteceu? Caramba, será que foi o órgão do doador? Vamos refazer o exame no doador, porque sempre que há um doador, Pedro, você separa e deixa uma amostra no Hemocentro do Estado, no Hemorrio. Tava lá essa amostra. Então eles falaram, volta na amostra, refaz o exame. Refizeram o exame, só que dessa vez, Sônia, no Hemorrio, não no laboratório privado que havia sido contratado. Na hora, assim, muito rapidamente, positivo para HIV. Meu Deus. Manda para Fiocruz, positivo para HIV imediatamente. Nós tivemos um primeiro doador, já no começo de setembro, dia 10 de setembro, em que ele doou, no caso dele, 2 rins, um coração, um fígado e córneas. Desses, as pessoas que receberam os 2 rins e o coração contaminadas. Quem recebeu o fígado morreu 2 dias depois e não podemos dizer agora se tem a ver com a contaminação ou não, porque estava em estado grave, mas está sendo investigado. E a de córnea, felizmente, porque córnea não é vascularizado, deu negativo. Aí eles suspendem, comunicam a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, fica em Brasília, onde está o Cláudio, que é quem compete fiscalizar, dar as recomendações técnicas para esse tipo de licitação, fiscalizar laboratório. A Anvisa suspende o laboratório, começa uma apuração e enviar equipes do laboratório. Há uma semana, Cláudio, pasme, vem um segundo caso. Uma segunda notificação. Um outro paciente com sintomas testa positivo. Eles falaram, ora, será que é do mesmo? Não, não é.
foram ver, fizeram o mesmo procedimento de teste em um outro doador. Outro doador. Era uma segunda pessoa que havia doado 2 rins e um fígado. Então, com isso, totalizando os 2 doadores que, no primeiro momento, deram falso negativo para AIDS e, no segundo momento, positivo, nós temos 6 pessoas infectadas no Rio de Janeiro, depois de erros desse laboratório PCS em Nova Iguaçu. Essas pessoas que receberam o transplante, né, e que sobreviveram, elas já foram comunicadas? Isso a gente tem essa informação, Sim. Rodolfo? Todas já sabem. as 6 já sabem, já foram comunicadas e estão sendo acompanhadas por equipes multidisciplinares que foram formadas pela Secretaria Estadual de Saúde. Mas, veja, a partir de agora, minha gente, este laboratório, ele prestou serviço de dezembro do ano passado até setembro desse ano, quando ele foi suspenso no dia 13, exatamente no dia 13. Ou seja, para vocês terem uma ideia, Cláudio, agora o Hemorrio está manualmente, para terminar na terça-feira da semana que vem, fazendo exames em 288 amostras, porque neste período, onde o laboratório atuou, 288 doadores, eu não estou dizendo pessoas que receberam potenciais contaminados, tá? Porque cada doador, veja o exemplo que eu dei aqui, cada doador pode doar 3, 4, às vezes 5 órgãos. Ou tecido, no caso. Então, que é o caso da córnea. Então, agora, eles estão tendo que fazer exames nos 288 para descobrir se algum era positivo para HIV e que havia sido falso negativo por esse laboratório PCS, para, descobrindo se tem, entrar em contato com as pessoas. E, para passar a bola para vocês, Sônia, Cláudio, eu tô com essa informação, a Thaís sabe disso, desde segunda-feira. Inclusive, né, a gente fala no nosso jargão jornalístico, daquela coisa do furo de reportagem, de trazer em primeira mão, inclusive deixando isso de lado porque eu sabia o impacto que isso tem, a gravidade que isso tinha. Esperei todas as apurações e confirmações com cuidado que merece esse tipo de situação. Mas a verdade é que nesse momento, para vocês terem uma ideia, ontem, coordenado daí de Brasília, Cláudio, houve uma reunião do Ministério da Saúde com todas as centrais de transplante do país, contando o caso que aconteceu do Rio de Janeiro, discutindo para evitar outros, para se aprender com um erro nunca antes visto aqui no Brasil, em 60 anos de história de transplante. E nesse momento as centrais de transplante estão pelo Brasil falando sobre o assunto e o Ministério da Saúde já tem um comunicado pronto sobre o que eles chamam de evento grave adverso na área de transplantes a ser comunicado no Brasil. E muito grave, Rodolfo. Um bom dia para você. Uma notícia chocante, é uma bomba, né? Porque assim, o SUS, o nosso SUS, o SUS brasileiro, ele é referência aqui na Europa. O SUS ele é usado como exemplo em congressos médicos. Ele é enfim, é uma coisa que o Brasil conseguiu criar com a maior competência. E acontecer esse tipo de coisa é uma bomba não só nacional, como internacional. E eu te digo, uma pessoa no caso do rim e do fígado, que já é imunossuprimida, você recebe uma carga HIV, hepatite C, você não resiste. Então, assim, muito provavelmente esse paciente que recebeu o fígado pode ser, sim, na questão já da contaminação. E isso é um efeito dominó, né? Porque, assim, agora tem que ver quem que recebeu e de que forma isso se propagou. É muito complicado. E a preocupação que se espalha a partir desse momento entre esses pacientes, não é, Rodolfo? Não tenho dúvida Porque quando você sabe que existe um caso como esse e que você pode ter também sido vítima do não serviço desse laboratório, é muito preocupante. Rodolfo, o que diz esse laboratório? Cadê esse laboratório? A gente está procurando o laboratório PCS e aí, olha o que aconteceu, o Cláudio, Thaís. A Anvisa foi ao laboratório, minha gente. Olha só isso. A Anvisa mandou seus técnicos ao laboratório. Ontem eu conversei com a fonte na Anvisa. A gente está tentando contato também na Anvisa agora para ver se o diretor-presidente Barra Torres poderia conversar conosco aqui no Gente. A Anvisa foi ao local. Esse laboratório não é suspenso mais, ele está interditado. Nós fomos ontem lá. É um laboratório de Nova Iguaçu que já presta serviços para alguns pequenos planos de saúde e a Prefeitura de Nova Iguaçu. Ele existe desde 1969. Os técnicos da Anvisa encontraram dezenas. Um técnico chegou a me falar em 40 irregularidades. Chegaram lá e perguntaram, cadê os kits que vocês usam para os exames? Não acharam os kits, Sônia.
Cadê a compra dos kits? Cadê a nota fiscal dos kits que vocês compraram pra gente ver a procedência de quem vocês estão comprando? Não tinham. Então, pra vocês terem uma ideia do que está sendo apurado agora, tem uma sindicância interna na Secretaria de Saúde, a Anvisa está apurando, o Ministério Público certamente vai entrar nessa história. Há até mesmo a possibilidade de os exames serem forjados, não é que fizeram e deu um falso negativo, de nem terem sido feitos. Porque, Cláudio, você conhece disso. Hoje, a verdade é que quando você olha para laboratório, para nossa medicina em laboratório, o exame de testagem de HIV é um exame relativamente simples. É um exame que hoje os laboratórios fazem com extrema facilidade. E isso não aconteceu com não um erro apenas, com pelo menos 2 além dos outros que estão sendo apurados. Isso é uma pena porque é gravíssimo, não é, Rodolfo? Parabéns por trazer aqui esse assunto para nós. É que o sistema de transporte no Brasil é irrepreensível do ponto de vista da organização. Né? É um sistema inexpugnável do ponto de vista de furar fila, não tem nada disso. É um sistema que funciona, não importa a carteirada, importa mesmo é a fila e uma série de critérios e prioridades e acaba todo um sistema construído de maneira para atender positivamente essa necessidade de saúde pública, né? Acaba sendo, enfim, gravemente atingido por algo tão irresponsável quanto isso, né? É preciso apurar a responsabilidade, inclusive criminal. Há uma possibilidade, Rodolfo, de isso ter sido, tem a origem criminosa, porque a gente sabe que contaminação por HIV durante um certo tempo era uma ameaça, até terrorista, né? De sangue contaminado, jogado nas pessoas e tal. Há essa possibilidade, não? Cláudio, eu acho que essa possibilidade ela foi descartada quando a Anvisa chegou ao laboratório e constatou tudo que viu lá. E realmente o laboratório, com 40 irregularidades, sem kit, sem compra de kit, sem nota e está interditado, eles chegaram à conclusão que realmente o laboratório ou ele era só de fachada, ou ele não existia, ou ele realmente não tinha condições. Olha o que eu apurei, Cláudio. Quem contratou o laboratório PCS em Nova Iguaçu foi a Fundação Saúde. Ele é um braço da Secretaria de Saúde. Contratou esse laboratório para 11 hospitais e para atender a central de transplante. O que eu apurei ontem, junto à Secretaria de Saúde e à coordenação de transplante, é que para você fazer exames para a central de transplante, Pedro, você tem que atender a recomendações técnicas que são colocadas pela Anvisa. Esse laboratório não atendia. A central de transplantes ela não foi consultada na licitação, ela não colocou essas prerrogativas de recomendações técnicas, ela não foi ouvida no processo de licitação. Então esse laboratório, ao que até agora foi confirmado, ele não poderia atender a central de transplantes. Nos outros estados da federação, praticamente em todos, quem faz esse tipo de exame para checar se você pode ou não doar os órgãos, se o doador está ali apto para doar seus órgãos, são os hemocentros normalmente. No Rio, o Hemorrio, segundo o que eles me falaram, está tão assoberbado de trabalho, de questões, que eles não puderam, eles tiveram que contratar um laboratório. Só que na hora de contratar através da Fundação Saúde, não fizeram da maneira correta, atendendo a todos os pré-requisitos. E a gente teve um problema como esse. Deu no que deu e agora nós temos um laboratório, sei lá o que virá pela frente. Óbvio que agora a gente tem que levantar quem são os donos, que é o que a gente já está levantando, se tem ligação política ou não tem, o que está por trás de um contrato tão grande como esse. E você vai ver depois a imagem, Cláudio. O laboratório é um laboratório em Nova Iguaçu, numa rua, que, pelo amor de Deus, para atender 11 hospitais e o central de transplantes. É um negócio que, assim... Fundo de quintal. Fundo de quintal. É uma portinha. Sabe, pequenas bases de Detrans pelo Brasil para fazer exame de vista? É tipo isso, vocês vão ver a imagem. É impressionante que você tem um laboratório como esse, com as irregularidades que foram feitas, porque a Fundação Saúde, quando licitou, poderia ter ido. Ah, mas eles ganharam a licitação. Tudo bem, mas não tinham as recomendações técnicas. E se você fosse ao local para checar e fiscalizar, você veria que ele não tinha condições de atender e que ele tinha irregularidades, como a Anvisa viu. Isso não foi feito. E esse é desde 69, Rodolfo? Desde 69. Nossa. Bom, é o que está no site, né? Eu acho que a gente vai ter que levantar muita coisa, né, Sônia? Mas assim, eu queria dizer uma coisa e reforçar o que o Cláudio falou. Eu estou nesse setor, trabalhando, fazendo coluna. Eu comecei, Cláudio,
a falar de transplantes há mais ou menos 15 anos, quando um caso que teve repercussão nacional, vocês talvez vão lembrar, uma moça chamada Lilian, ela ficava na frente do Hospital Clementino Fraga Filho, o Hospital do Fundão, que é uma referência no Rio de Janeiro, com cartaz, porque ela precisava de um transplante de fígado. E ela estava desesperada porque pararam os transplantes e a fila não andava e ela ia morrer. E eu comecei a acompanhar o caso dela, ia bater, a criticar, porque os transplantes estavam parados no Rio de Janeiro. Passei a fazer uma coluna semanal sobre o assunto com o Ricardo Boechat no nosso programa lá no Rio de Janeiro. Então, eu tô nesse setor há 15 anos, só que o setor existe só no Brasil há 60. E o que você falou tá perfeito. Esse setor sempre teve segurança, é uma referência. O Brasil é uma referência de transplantes no mundo, minha gente, no mundo. O próprio Rio de Janeiro vinha aumentando, cresceu 25% no primeiro semestre desse ano o número de transplantes. É um negócio, assim, extremamente positivo. Vocês acompanharam aqui e viram que foi a queda do avião da Voipes. A morte de dezenas de pessoas e certamente há erros no plural ali. Seja pela questão daquele equipamento de degelo, seja da equipe ou não, isso ainda está sendo apurado. E sempre quando cai avião, a gente diz uma coisa, até porque muitas pessoas viajam, sobre é triste, é trágico, mas quando você olha para a porcentagem de quedas, você fala, esse é um transporte seguro. Não é que você vai entrar no avião agora às 8h16 e a tua chance de cair é enorme. Não é ínfima, é ínfima. Então caiu da Voipes não quer dizer que a nossa aviação não é segura. E eu uso o mesmo paralelo para o transplante. A gente não pode cair em descrença de um sistema como esse, porque a gente tem milhares de pessoas na fila nesse momento esperando um órgão. Ou esperando uma córnea, um tecido para passar a enxergar ou voltar a enxergar. Mas a questão é, isso é muito grave, isso tem que ser apurado, as pessoas responsáveis têm que responder, a gente precisa criar mais proteções, obviamente, para o sistema, mas a gente tem que lembrar que é um sistema de credibilidade. E se você olhar para os milhares e milhares e milhares de transplantes que foram realizados nos últimos 60 anos no Brasil, você vai chegar à conclusão que esse caso terrível, trágico, inimaginável, absurdo, ele representa 0,000 sei lá quantos por cento de um sistema de transplante que funciona no Brasil. O que choca aí, né, Rodolfo, é você ver o paciente indo ali do inferno para o céu e voltando para o inferno. Então, exatamente. O cidadão, ele tá ali desacreditado e de repente chega aquela notícia. E outro dia a gente falava aqui sobre uma situação do Rio de Janeiro, onde uma mulher que ia receber um transplante recebeu o aviso que o órgão que ela estava esperando estava a caminho. E ela não conseguiu sair de casa de Belford Roxo por conta de um tiroteio. A gente falou sobre essa situação de transplante, falou, imagina a angústia, né, Thaís? Sim. Dessa paciente, fala assim, não, o mais difícil eu consegui. Agora, você imagina essa situação desses pacientes relatados aqui pelo Rodolfo, que conseguiram e aí depois, quando tem aquela preocupação toda sobre a receptividade do órgão, né? Se o órgão foi implantado, né? Foi aceito, né? Se não houve rejeição, né? Rejeição, e aí você recebe a notícia que havia ali o vírus da HIV, então é muito importante. A polícia e o Ministério Público estão no caso já... Polícia ainda não, porém quando a gente tratava desse assunto, um delegado do Rio de Janeiro, delegado da Delegacia do Consumidor, já entrou em contato ouvindo aqui a gente e está entrando no caso, até por causa da questão do laboratório. O Ministério Público sim está acompanhando, mas o Pedro falou algo que é também realmente importante para se ressaltar, né? Porque a verdade, eu não sei se vocês já acompanharam, eu sim, pessoas que ficam ligadas em máquinas de diálise, por exemplo, por causa dos rins, Thaís. E elas precisam de transplante de rins. E a verdade é que hoje a gente faz transplante de rim, minha gente, com o que eles chamam de transplantes intervivos. A Thaís, se tiver 2 rins e tiver compatibilidade e quiser doar para alguém que tem com os rins parados, ela pode doar um rim e viver com um rim hoje. E salva a vida dos dois, né? E os dois ficam vivos. O fígado também. Fígado também. Você doa uma parte do fígado, porque o fígado se regenera. Bem lembrado, Sônia. Então, a verdade é que a gente evoluiu muito. Só que uma pessoa, como o Pedro estava falando, que vive uma angústia de uma fila durante, às vezes, anos, e tá ligado numa máquina todo dia, que te deixa com mal-estar, que te prende, que muitas vezes te incapacita para trabalhar, para seguir a sua vida, essa pessoa, ela tava realmente vivendo uma situação ruim, mas ela tinha alguma perspectiva, se um transplante bem realizado acontecesse, de se livrar daquilo e se livrar, consequentemente, também da doença. A verdade é que quando você é dessa maneira contaminado pelo vírus HIV, você passa, mesmo que a gente hoje também tenha evoluído muito, tenha coquetel, as pessoas seguem suas vidas, elas trabalham. Sim, mas é um baque. Não é, mas ela nunca mais... ela vai conviver para sempre. Claro. Não há que solução. não necessariamente o vírus vai evoluir para a AIDS, não é? Enfim, existe essa possibilidade. Mas a quando gente você é imunossuprimido, já é mais delicada, complicado ainda. É isso. Mas exatamente, o
O problema mais grave é que essas pessoas são contaminadas num momento de fragilidade imensa, né? Porque minha gente, um transplante de coração, por exemplo, que é uma dessas maravilhas do avanço da medicina, do ponto de vista do corpo, né? É uma brutalidade, né? Serra-se o peito, né? Abre-se o peito, pega-se enfim, coloca-se lá o coração novo. É até bonito de ver para quem gosta, né? É bonito de ver isso. Eu sempre me lembro do trabalho eu acho que foi um dos primeiros coordenadores do sistema de transplante que consagrou essa lógica em vigor, né, que é uma das instituições mais sérias e acreditadas do país. Eu me refiro à questão da fila, da organização de tudo, que é um médico, um cirurgião, José Vanderlei Neto, lá de Alagoas. Ele também faz transplantes, né? Fez inúmeros transplantes, milhares de cirurgias do coração, e uma pessoa muito próxima que assistiu certa vez a um desses transplantes, o cuidado, o carinho com que essas pessoas... E é uma cirurgia demorada, uma cirurgia que pode durar 8 horas, por exemplo, né? É tudo muito complexo, né? Coloca-se lá o coração e essa pessoa muito emocionada que assistiu a uma dessas cirurgias, aí o doutor Vanderlei, então, chegou ali, deu um peteleco assim no coração e fez: bate, meu bem. Caraca. E aí o coração... Meu Deus começou a bater. Uma coisa assim de arrepiar, né? Uma atividade da ciência, da medicina, que nos orgulha muito. E é por isso que essa denúncia, Rodolfo, que você nos traz, deixa a todos muito chocados, muito chocados. O que a gente vê é que talvez o crime tenha sido cometido na contratação lá atrás, ou na manutenção desse contrato, né? Quem contratou pode até ter contratado com boas intenções, mas sei lá, né, se foi isso mesmo. Mas a questão é a preservação de um contrato com um laboratório que não tem a mais mínima condição de prestar o serviço. Rodolfo, você que conhece bastante dessa área, você acha que a partir desse episódio nós vamos ter que aprimorar de alguma forma as regras de transplante, fazer uma dupla checagem? As autoridades vão ter que se reunir para rever isso? Ou vamos esperar para ver o que aconteceu, para ver se foi alguma coisa relacionada às regras do transplante no Brasil, ou se uma falta de cuidado absoluto de responsáveis por gerir essas regras todas? Eu acho que a causa está mais nessa tua última fala. Eu acho na irresponsabilidade, no laboratório que não havia condições. As regras são boas. As regras, a princípio, são boas. Mas, o Pedro, para fazer a referência de novo sobre o acidente de avião, né, Cláudio? Sempre quando a gente tem acidente de avião, as autoridades, que são muito competentes, elas depuram tudo. A indústria da aviação, não é só o CENIPA não, tá? A indústria da aviação vai lá, pega, entende o que aconteceu e aprende com aquilo. Muda. Veja a Boeing com aqueles problemas que teve lá atrás com a MAX, com aquele 737 MAX. As companhias aprendem, o sistema evolui. A gente não pode também sentar no fato de que o nosso sistema sempre foi infalível, isso aconteceu, é um ponto fora da curva e vamos seguir em frente. Não, tá. Agora, quem tem que ter a palavra, e acredito que hoje tenha que se pronunciar, Cláudio, aí em Brasília, mesmo que, volto a dizer, é uma contratação da Fundação de Saúde do Rio, é um problema do Rio de Janeiro, o sistema é confiável, mas até mesmo para garantir isso e eventualmente responder o que o Pedro está perguntando sobre eventuais aprimoramentos que possam ser feitos no sistema de transplante para proteger ainda mais os pacientes, é a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Isso é muito grave, isso nunca houve, não é, vamos dizer assim, um problema do colo dela, no sentido de que ela diretamente vai ser cobrada porque não foi o Ministério da Saúde que licitou e etc., é uma coordenação estadual, mas isso vai gerar, e não tenha dúvida, tamanho o problema que esse número de 6 pessoas, ele pode crescer frente aos testes que estão sendo feitos nas outras pessoas que doaram, 288 doadores desde dezembro do ano passado. Ela tem que tratar desse assunto, ela tem que falar disso, ela tem que responder se eles estão discutindo a possibilidade de mudar esse sistema de testes. Até porque, Rodolfo, fazendo também esse paralelo com o acidente aéreo, é aquilo que se fala, né? Acidente aéreo não acontece por um motivo só, não é? E nesse caso, são muitas perguntas que vão ter que ser respondidas. Primeiro, por que, num caso de transplante, há o repasse dessa verificação para um laboratório privado? Exato. E a gente aceita, não, mas é porque estava muito assoberbada a fundação que deveria fazer isso. Sim, é isso mesmo. Aí como se escolhe esse laboratório? Quem escolheu? Essa escolha se deu porque foi uma escolha falha, é claro. Se deu por um motivo
de licitação com preço mais baixo ou houve algo além disso? E o principal, os responsáveis por esse laboratório, né? Claro. Que E a tem uma assinatura final é do responsabilidade SUS. criminal nisso que aconteceu. Isso, Sônia. Claro. É isso, Sônia. Assinatura final do SUS, não tenha dúvida, é o sistema do SUS de transplante. Mas é isso, Thaís, eu acho que isso vai ter que ser... Agora, por exemplo, qual é o custo? Se é para dar mais segurança, qual será o custo na área da saúde, Thaís, para você, por exemplo, colocar no Hemocentro, que é mais confiável, obviamente, mas fazer uma rechecagem? Você, ao mesmo tempo, o Rodolfo vai doar o seu órgão. Eu tô lá como doador e continuarei como doador. Já avisei, falo publicamente sobre isso. Qualquer coisa, corta o trecho no Gente, deixa lá salvo para se tiver a dúvida quando eu for morrer, Cláudio, você colocar lá para as pessoas. Eu quero doar todos os órgãos, continuo querendo doar. Pode doar tudo, depois faz lá as cinzas e eu vou escolher um lugar bem legal numa praia do Rio de Janeiro para jogar. Mas tudo certo, eu quero doar e continuo querendo doar para o sistema de transplante. Mas a questão é, qual o problema da gente, se houve isso, dobrar e dizer o seguinte, a partir de agora a gente vai ter checagem e rechecagem. No mesmo momento que eu mandar uma amostra para o Hemorrio, eu vou mandar para outro laboratório, não este laboratório de Nova Iguaçu, com as especificações técnicas, e ao mesmo tempo eu vou ter as duas sinalizações. Opa, tá liberado. Pronto. Opa, um deu positivo, negativo, vamos para um terceiro, manda para Fiocruz. Porque não dá pra gente, eu acho que algo precisa ser feito. Até porque, Rodolfo, assim, o país investe muito recurso, né? A gente está falando de vida, mas está falando de dinheiro também. E existe um investimento altíssimo na área da saúde para que o setor de transplantes funcione bem. Desde a fila única, que é infurável, desde todos os exames que são feitos no paciente, exames complexos, exames de compatibilidade, toda a estrutura montada nos hospitais para fazer com que, a partir do momento da morte cerebral, esse órgão chegue a tempo ao receptor. Essa é uma estrutura complexa e cara. O país está investindo nisso e tem que investir mesmo. Como é que vem um laboratório do nada, de fundo de quintal, e faz uma burrada dessa criminosa? Isso, assim, também é má gestão. Não é possível, porque, assim, se a gente está querendo criar um sistema como esse, que recebe recurso público de forma muito vultuosa, esse tipo de falha não cabe, mas é absolutamente inadmissível, além de ser também criminosa. Rodolfo, a gente vai continuar, claro, em cima dessa história aqui. Muito obrigada por ter dividido com todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, com os assinantes da Band News TV, esse caso sério que pode ser ali, sabe, aquele fio do novelo que se puxa, aí você acaba descobrindo mais coisa, torcendo para que isso não tenha acontecido e para que seja restrito apenas nesses casos, que não são poucos. 6 pessoas contaminadas com HIV após receberem órgãos transplantados no Rio de Janeiro. Obrigada, Rodolfo. Obrigado, Thaís, Pedro, Sônia, Cláudio. Espero voltar em outra oportunidade com outro tipo de notícia também, não com essa lamentável aí. Um bom fim de semana a todos. Tá? Valeu, Rodolfo. Obrigada.